Nós vamos para o nosso estudo do Livro dos Médiuns, entrando hoje num novo capítulo, o capítulo 26. Perguntas que se podem fazer. Lembrando que nós tivemos no capítulo 25, falamos sobre algumas considerações gerais sobre as evocações, espíritos que podem ser evocados, como falar com os espíritos, utilidade das evocações dos espíritos vulgares. Quando se fala em vulgar, a gente pensa naturalmente aqueles espíritos comuns. Perguntas sobre as evocações, evocações dos animais, evocações de pessoas vivas e telegrafia humana. Hoje nós entraremos no 26, então. Perguntas que se podem fazer abordando os seguintes temas: observações preliminares, perguntas agradáveis e desagradáveis, perguntas sobre o futuro, sobre as existências passadas e futuras, sobre interesses morais e materiais, sobre a situação dos espíritos, sobre a saúde, sobre invenções e descobertas, sobre tesouros ocultos e sobre outros mundos. Então, temas bem interessantes. Lembrando sempre, que quando nós falamos sobre relações sociais, nós podemos categorizá-las de várias formas. Então, nós temos uma relação social dentro da nossa família, onde o diálogo se torna mais íntimo, com detalhes mais pessoais, podendo ou não ter ali um tom sério de acordo com o tema, um tom mais vulgar, às vezes um tom agressivo, mas a relação social dentro da família é algo mais íntimo. Temos uma relação dentro de um centro espírita. Que tipo de assuntos nós abordamos no centro espírita? Quais são os temas que são abordados numa conversa, num corredor de centro espírita, num auditório, numa sala de estudos? No nosso ambiente profissional, com quem nós falamos, com um colega que é o nosso par, com um subordinado, com um superior, enfim, num comércio, num ambiente de entretenimento, em qualquer lugar. Então, nós temos vários ambientes onde nós interagimos e utilizamos linguagens adequadas a cada ambiente, de acordo com a pessoa e de acordo com o tema que vai ser abordado. Quando nós falamos sobre a nossa relação com os espíritos, não deixa de se tratar de uma relação social. A grande diferença é quem são as pessoas com quem nós falamos, qual é o objetivo dessa interação que nós realizamos com os espíritos e qual é exatamente ali o objetivo qual é o tema que vai ser conversado, qual é o interesse que nós temos ou que os espíritos têm nessa conversa. Por isso, quando Kardec fala das perguntas que se podem fazer, primeiro nós partimos do princípio: por que eu participo de uma reunião? Ou por que eu faço uma evocação de um determinado espírito? Ou por que eu permito que um espírito se manifeste? É por um tom de brincadeira, é por um tom de curiosidade, é um tom de seriedade? Então, de modo geral, dentro da doutrina espírita, a orientação que nós recebemos para a realização das reuniões mediúnicas é sempre de aprendizado, de consolação, de assistência. São 3 temas de grande seriedade. Se você vai ajudar alguém, você primeiro vai considerar a dor daquela pessoa, a dificuldade que ela tem, e você pode, ainda que de uma forma descontraída, levar com bastante seriedade o propósito de auxiliar. Aliás, essa é uma questão interessante. Ficamos tão condicionados com essa ideia de que reunião mediúnica é reunião séria, reunião mediúnica é reunião séria, que nós entendemos que as pessoas devem ser sérias. Ou seja, ficar naquela postura séria em que ela não pode ficar pelo menos descontraída. Mais ou menos como acontecia no passado, quando nós assistíamos aqueles filmes que falavam sobre os monastérios, os conventos, as religiões, em que todos deveriam cara carrancuda, a cara séria. Dá para ver isso, por exemplo, um filme interessante que fala sobre esse assunto, O Nome da Rosa. Para quem não viu ainda, vale a pena assistir, mas mostra no mosteiro, no século, ali deve ser por volta dos séculos 8, século 9, alguma coisa do gênero. E aí então nas montanhas da Itália, naquela neve, pois é filme recente, Luciana? Então, que mostra exatamente ali a postura de alguns dos monges que viviam naquele monastério, que viviam de uma forma mais descontraída, interagindo de uma forma natural, e outros que exigiam que todos ficassem sérios, que o sorriso era algo pecaminoso.
né? Então, hoje nós temos essa mesma ideia de que um sorriso numa reunião mediúnica também é algo errado dentro dos padrões da doutrina espírita, sendo que não significa isso. Quando nós falamos em descontraído, numa reunião em que os espíritos ficam à vontade, é muito diferente de uma pessoa levar na brincadeira uma reunião mediúnica, né? Então, nessa reunião as pessoas estão ali na assistência de uma forma natural, de uma forma descontraída, mas com muita responsabilidade e respeitabilidade também. A mesma coisa solicitando a consolação necessária e também recebendo a instrução. Se nós estamos num ambiente de instrução, temos ali um indivíduo com conhecimento e valores superiores ao nosso, né, todo respeito deve ser devotado a ele. E da mesma forma também, com toda a tranquilidade. E para desenvolver, para alcançar esse objetivo. Então, esse nosso capítulo vai tratar exatamente dessa questão. Qual vai ser a nossa postura dentro de uma reunião mediúnica e de que forma que nós devemos nos dirigir com relação à forma e com relação ao fundo, como Kardec coloca, ou seja, com relação ao conteúdo. Vamos em frente então. Começamos com observações preliminares. No item 286, Kardec faz aqui essa observação. Nunca seria demasiado o nosso cuidado com a maneira de interpelar os espíritos e mais ainda com a natureza das perguntas. Duas coisas devemos considerar nessas perguntas: a forma e o fundo. No tocante à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se a complexidade. Mas outro ponto importante é a ordem em que devem ser dispostas. Num assunto que exige uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método, decorrendo naturalmente umas das outras. Dessa maneira, os espíritos respondem com muito mais facilidade e maior clareza do que se perguntássemos ao acaso, saltando de um assunto para outro. Por essa razão, é conveniente prepará-las antes, deixando para intercalar durante a sessão as que surgirem das circunstâncias. Além de ser melhor a redação feita com calma, esse trabalho preparatório representa, como já dissemos, uma evocação antecipada a que o espírito pode ter assistido e se preparado para responder. Verificaremos que, muito frequentemente, o espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que já as conhecia. Então aqui a gente faz uma seguinte consideração. Na atualidade, uma grande parte dos grupos mediúnicos costuma hoje receber instruções do plano espiritual de uma forma espontânea. Ou seja, se faz a reunião, durante a prece então solicita as orientações do plano espiritual, até sobre determinado assunto, abordando, simplesmente solicitando, né, pedimos que nos ajudem com as dificuldades que nós estamos enfrentando no centro espírita, com relação à conduta dos trabalhadores. E então os espíritos se manifestam, trazem ali os seus textos, trazem as suas orientações, e aí então se encerra a manifestação, e aí o grupo se satisfaz com aquilo que foi transmitido. Esse tipo de conduta se tornou bastante comum nos tempos de hoje. Algumas vezes não se coloca nenhum tema para que os espíritos escrevam. Os grupos, né, os orientadores do trabalho, usam aquele argumento dizendo assim: os espíritos sabem do que nós precisamos. Então nós vamos permitir que eles se manifestem e que tragam a mensagem de acordo com a nossa necessidade. E a partir dali o trabalho se desenvolve. Kardec já fazia o contrário. Kardec, dentro dessa própria orientação, como nós vimos, quando ele se reúne, por exemplo, com os trabalhadores, com os médiuns, ou com aqueles que vão participar da reunião também, eles discutem: vamos conversar com os espíritos para que nos esclareçam a respeito de tal tema. Então vamos falar, como a gente colocou há pouco, sobre a conduta dos trabalhadores dentro do centro espírita. Só que muito mais do que o tema, Kardec coloca o seguinte: vamos elaborar então uma sequência de perguntas sobre as situações particulares que nós temos observado. Assim os espíritos podem trazer observações pontuais sobre aquilo que o grupo necessita, e não simplesmente trazer uma orientação genérica.
Se nós, por exemplo, formos falar sobre questões fora centro espírita, mas de conhecimento geral, é importante que nós especifiquemos exatamente o que de conhecimento geral. Para termos uma ideia, vamos imaginar, por exemplo, que eu gosto de ciências. Não imaginando, eu gosto de ciências. Mas vamos imaginar que eu queira um esclarecimento dos espíritos a respeito da ciência atual. Se eu pegar um livro de ciência, eu vou ter ali pelo menos 50 capítulos, significando que são 50 temas diferentes. Dentro desses 50 capítulos, em cada capítulo, nós temos subcapítulos, subitens, que vão se dividindo. Dentro desses subitens, podemos ter ali situações, detalhes específicos sobre certa situação. Então nós percebemos que falar de ciências, de modo geral, é algo muito genérico, algo muito superficial, que nós podemos nos satisfazer com aquilo que os espíritos falam, porque normalmente, quando o espírito é elevado, ele consegue fazer uma abordagem geral com muita sabedoria e que certamente nos satisfaz, mas não significa que vai trazer o esclarecimento que nós precisamos. Então, se eu pego esse livro de ciências, eu vou dizer assim, eu quero que os espíritos, gostaria que os espíritos trouxessem respostas sobre o tema tal, especificamente sobre determinada situação, principalmente sobre aquilo que vem acontecendo hoje na nossa sociedade. Então eu vou especificando e restringo naquele ponto. Dentro desse ponto, o que eu quero saber exatamente? Porque se o espírito for falar genericamente, ótimo. Mas sobre o que vai ser falado? Dá para a gente ter uma ideia como as coisas são quando nós fazemos o nosso trabalho, por exemplo, sobre perguntas e respostas. Então a gente coloca aqui, vamos fechar o nosso mês, que aliás quinta-feira agora, dia 30, vai ser o nosso tema livre. Já estava me esquecendo. E aí então, dentro dessa questão do nosso tema livre, eu vou perguntar, bom, coloquem um tema para a gente conversar. Vamos falar sobre obsessão. Tá, mas falar o que exatamente sobre obsessão? Posso falar genericamente sobre obsessão, ou alguém fala assim, olha, aconteceu tal coisa numa pessoa que eu conheço, na minha casa, no centro espírita, eu li tal coisa num livro, então vamos restringindo cada vez mais o tema para que a instrução venha de uma forma mais objetiva. Então por isso Kardec coloca para nós essa orientação. E dentro dessas perguntas que nós vamos fazer, é fundamental que nós organizemos um roteiro, que não deixemos ao acaso. Vamos perguntando como as coisas forem saindo. Pelo contrário, os espíritos, para tratar de um assunto, é importante que eles queiram exatamente nos abordar, que eles queiram apresentar para nós uma ideia. Isso porque as reuniões mediúnicas, de modo geral, são bastante rápidas e objetivas. A comunicação dos espíritos com os médiuns acabam nem sempre sendo extensas, mas são bastante breves. Normalmente os espíritos respondem de acordo com a disponibilidade dos médiuns, o que nem sempre é fácil. Por isso, então, olha, nós vamos conversar com aquela pessoa naquele período, naquele pequeno espaço de tempo, que é muito rápido. Então, pergunta logo o que você quer para que ela possa ir embora, porque ela não tem tempo de ficar. Então, temos que ser bastante precisos. Na organização, então, imaginemos Kardec, por exemplo, se preparando para uma reunião mediúnica, e aí então ele fala, bom, vamos falar sobre o tema animais. Aliás, o tema que eu vou abordar na sexta-feira agora, às 21 horas, na Sala Espiritismo Net Jovem, falar sobre a alma dos animais. Então vamos falar sobre esse assunto. Mas o que exatamente você quer saber? A gente começa a organizar. Bom, os espíritos, os animais têm alma? Tá, qual é a sua origem? Qual é o seu destino? Como eles percebem o mundo espiritual? Então a gente vai elaborando perguntas. Algumas vezes perguntas bobas, mas que depois de uma releitura a gente fala, bom, essa aqui não precisa perguntar, a gente pode incorporar na outra e faz uma organização. E aquele questionário com algumas perguntas, que podem ser 10 perguntas, que podem ser 20 perguntas, elas também têm a possibilidade de ficarem abertas a algumas intercalações. Eu faço uma pergunta, o espírito responde, e aquela resposta despertou em mim uma curiosidade. Eu dou uma aprofundada nela também. Então, esse tipo de organização facilita não apenas o aprendizado do grupo, mas também a própria exposição que o espírito faz a respeito desse tema, ou as respostas que ele pode oferecer. Então, com relação à forma, é importante nós trabalharmos assim. A mesma coisa acontece, por exemplo, nesse caso, voltando aqui para o nosso tema livre, quando as perguntas que vocês gostariam de fazer não são organizadas. Então, são perguntas que muitas vezes que são mal elaboradas, são perguntas que muitas vezes são superficiais, algumas vezes fugindo do tema que está sendo tratado.
Então, se nós conseguimos organizar, fica melhor ainda. E mais fácil também para mim. É que hoje nós não temos tempo para fazer isso, né, por causa da nossa correria, mas nós podemos imaginar que houve um tempo em que as perguntas eram colocadas lá no nosso Orkut, vocês se lembram, né, na nossa comunidade no Orkut, ou então passada para a Vaninha. Ela me passava antecipadamente durante a semana, dava tempo de fazer algumas pesquisas, de organizar e tudo mais. Quando vinha para cá era só responder as perguntas e, daquelas perguntas que tinham, responder aquelas que vinham de uma forma não precisa, ou melhor, não prevista, né? Mas hoje o que a gente faz? São aquelas perguntas a queima-roupa. Significa o quê? Que normalmente eu respondo de acordo com o conhecimento que tenho, vocês respondem também de acordo com conhecimentos que vocês têm, né? E aí então nós vamos, né? É que a gente não frequenta mais lá, né, Dudu? Então, tentando alcançar, né, satisfazer aquelas nossas curiosidades a respeito dos temas. Então, tudo que é feito com antecipação fica mais fácil. Esse meu conhecimento prévio, que me dá tempo de pensar na resposta, que me dá tempo de pesquisar alguma coisa e tudo mais, é a mesma coisa que acontece também com os espíritos. Quando nós estamos organizando as nossas perguntas, é como se nós fizéssemos uma evocação. Eu já penso assim, bom, eu vou trabalhar. Pois depois a gente vê isso daí, para ver se tá vivo ainda. Se, por exemplo, nós... Peraí, me fugiu. Tá. Quando nós fazemos uma evocação, nós nos preparamos para uma reunião, nós pensamos assim, bom, nós vamos nos encontrar lá na nossa reunião mediúnica na terça-feira, né? Hoje é segunda-feira. Então, na terça-feira à noite, nós vamos para a reunião mediúnica e nós vamos solicitar a orientação dos espíritos para que nos respondam a respeito desse tema, se for possível, para ajudar na nossa instrução. E as perguntas serão essa. Nesse momento em que nós dirigimos a nossa intenção para a reunião mediúnica, nós nos preparamos com seriedade, nós elaboramos as respostas, isso já é uma conexão prévia com o mundo espiritual. Significa que os espíritos podem ter um conhecimento antecipado das respostas, e da mesma forma como aconteceria no nosso Perguntas e Respostas, eles também poderiam se preparar previamente. Porque muitas vezes as perguntas que chegam para ele também são perguntas feitas a queima-roupa. E eles respondem com a sabedoria que eles possuem, mas algumas vezes não é possível responder. Pelo menos não da forma precisa, ou da forma profunda como nós gostaríamos, ou mesmo sequer sabemos a resposta. De que forma que nós podemos responder sobre determinado assunto. É interessante que tem um trabalho, né? Não, de forma alguma, Nanda, conhecimento é limitado, porque muitas vezes você tem boa vontade para colaborar com a equipe você sendo espírito, você tem boa vontade de se comprometer em ajudar o desenvolvimento de um trabalho no centro espírita, mas a sua boa vontade e o conhecimento que você tem pode não ser suficientes para você responder perguntas complexas que os espíritos fazem. As pessoas chegam numa reunião mediúnica e perguntam assim, eu queria saber se vocês podem dar notícia da minha avó. Quer dizer, o espírito está lá, não te conhece, não faz nem ideia quem é a sua avó, e você faz uma pergunta, como é que a sua avó está? A pergunta pode ser legítima, mas a gente percebe que a circunstância não permite que o espírito faça dê uma resposta na hora, sem que ele faça uma pesquisa prévia. Tem um trabalho no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, que todas as quartas e sábados são os dias em que os espíritos respondem aos atendimentos, às solicitações que são apresentadas, né? Pois é. Então, você escreve uma carta, isso é feito através de psicografia, você escreve uma pequena carta num formulário preparado já pela instituição, você entrega para os coordenadores do trabalho, eles então apresentam aos espíritos e os espíritos respondem, e nesses dias de quarta e de sábado as cartas são devolvidas. Eu já fiz algumas pesquisas sobre temas do nosso estudo nesse trabalho, né, que eu já trouxe aqui para vocês, é um trabalho bem bacana. Então pode ser perguntas de temas doutrinários, pode ser de problemas pessoais, de problemas de saúde, qualquer que seja. Normalmente é feito isso presencialmente, mas eu acho que através do site, quando você envia um e-mail para eles com os dados que eles solicitam, eu acho que eles enviam por e-mail também a resposta. Mas enfim, algumas vezes você entrega a sua pergunta num dia e os espíritos respondem no mesmo dia. E aí então os trabalhadores devolvem para você sua resposta e você então se satisfaz com ela. Outras vezes demoram, algumas vezes 1 semana, 2 semanas para ver a resposta.
dependendo da questão que é apresentada. Não apenas com relação às questões doutrinárias, mas muitas vezes com relação a problemas pessoais, que podem ser complexos, que exigem dos espíritos uma pesquisa mais profunda, e por isso eles não respondem na hora. Então a gente vê assim que não é tão fácil você falar que você é um espírito, que você detém toda a agilidade, sabedoria e disponibilidade para responder a qualquer pergunta. Algumas vezes, dependendo do tema, um tema científico, um tema literário, um tema artístico, um tema técnico especificamente, os espíritos solicitam as respostas, as orientações de espíritos que são conhecedores dessas áreas, conhecedores mais profundos dessas áreas. Por isso, então, a nossa colaboração nessa interação com o mundo espiritual é fundamental, com relação à organização, com relação à própria redação, perguntas que sejam objetivas, perguntas que ficam claras, indica um livro, qualquer coisa. Agora o espírito precisa conhecer o livro também. Então a gente vê assim que os espíritos nada mais são do que pessoas que têm conhecimentos específicos sobre certas áreas, que estão ali dispostos a ajudar. Só que não significa que eles sejam infalíveis, como foi colocado acima, e tampouco que tenham conhecimento objetivo sobre aquilo. Então, essa é a primeira questão que a gente coloca. De forma alguma, não são milagreiros porque são trabalhadores como nós. Algumas vezes, Wagner, a gente já até passou por essa situação junto, que de repente tem uma dúvida, né? Bom dia, Eugênio. Bom dia, Roxene. Algumas vezes nós temos alguma dúvida que diz respeito a um tema do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, e aí então a gente pega aquela pergunta, bom, peraí, vamos pesquisar, vamos lá olhar, conversa, debate, para chegar a uma certa resposta. Então não é tão simples assim, olha, eu não entendi isso. Aí chega na bucha e coloca. Alguns têm essa capacidade, outros têm que ter mais cuidado, conversar, chegar num acordo sobre certa resposta. É a mesma coisa que acontece no plano espiritual. Não existe diferença nenhuma. Essa ideia de que quando você consulta o mundo espiritual, você resolve todos os enigmas do universo é um erro muito grande. O próprio Kardec, quando ele desenvolvia seus trabalhos, né? Pois é, imagina falar sobre a alma dos animais, pensa que é assim, você falar como se fosse a coisa mais natural do mundo, não é. Há necessidade de um preparo, de uma pesquisa, de uma reflexão sobre certas situações. Então, aquilo que os espíritos fazem, essa ideia que nós temos no mundo espiritual, ela é equivocada, de que eles são simplesmente infalíveis e abrangentes em tudo que eles podem nos oferecer. O Brás colocou, lendo o livro Transição Planetária, que mais sentiu quanto o mundo espiritual trabalha por nós 24 horas por dia. A mesma coisa acontece, Brás, nessa questão do trabalho do mundo espiritual. Algumas vezes você faz uma solicitação de preces, ou solicitação de ajuda do plano espiritual, através dos trabalhos de vibrações, daqueles livros de preces que tem nas casas espíritas e tal. E a pessoa coloca assim, olha, meu nome é João da Silva e eu preciso de prece. Preciso de uma visita lá na minha casa. E aí todo mundo acha, né, que é tão fácil para os trabalhadores do centro espírita. Eu conheço toda a história do João da Silva, sei onde ele mora, sei o que ele faz, sei tudo isso. Não sabe não. Tanto que os formulários é assim, olha, coloca teu nome, tua idade, teu endereço e a solicitação que você tem. Porque os espíritos vão à tua casa porque eles sabem onde você mora, de acordo com a referência que você indica. Então nós podemos ter ali aquela conexão mental com o plano espiritual superior, mas um trabalhador comum de um centro espírita, ele depende dessas informações. Então, ao fazer uma solicitação, não esqueçam de colocar as referências, as indicações, porque há necessidade. As pessoas escrevem no centro espírita assim numa solicitação. Eu queria saber se por acaso, tempo que já passou, né, Sandra? Eu queria saber se por acaso na minha casa tem influência espiritual. Aí a pergunta é, onde você mora? Para poder saber se tem. Eu preciso visitar a sua casa para saber exatamente o que está acontecendo. Eu não sou um telepata, não sou um espírito milagreiro nem nada. Bom dia, Barbosa. Não sou milagreiro nem nada. Então os espíritos dependem desse trabalho, porque nesse campo de atuação em que eles se encontram, muito próximos a nós, eles são trabalhadores comuns, motivados por boa vontade, disposição e conhecimento limitado. Agora, no caso de conhecimentos mais avançados, já é uma outra história. Eu falava de Kardec, que quando ele trabalhava com os espíritos superiores, muitas vezes espíritos comuns, porque nós sabemos que quando Kardec falou no capítulo anterior das evocações sobre a importância de falarmos com os espíritos vulgares, ou seja, os espíritos comuns, significava que aquilo que um espírito fala do seu dia a dia,
da sua condição, do seu conhecimento, é para nós também instrução. Até porque a grande maioria de nós é espírito dessa mesma categoria. Então, um espírito vulgar que vem contar a sua história é como se fôssemos nós contando a nossa própria história. Então significa que, ao desencarnarmos agora, qual será a nossa condição? Quem vai falar sobre isso é aquele que mora lá. Não vai falar de um espírito superior. O espírito superior, ele vai falar de um modo geral tudo aquilo que acontece. Agora, quando vem um espírito comum e traz o seu depoimento, ele se torna muito mais real para nós do que uma instrução genérica. Mas, de um modo geral, por exemplo, o Livro dos Espíritos foi elaborado com instruções bastante avançadas, com espíritos com muito conhecimento a respeito das diversas áreas. Mas nós temos perguntas lá, como nós já vimos no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, né, quando o espírito foi criado? Os espíritos respondem, não sabemos. Porque isso se encontra sob o véu dos mistérios de Deus, alguma coisa do gênero. Então imaginar que um espírito, um espírito superior, não saiba responder, o fato dele se encontrar numa dimensão mais elevada que a nossa, não significa que ele está na mais elevada das dimensões, para falar de conhecimentos que estão fora do seu alcance. Então, tendo essa compreensão, a nossa relação com os espíritos fica muito mais fácil. Numa entrevista, por exemplo, quando vamos tratar de uma personalidade do nosso dia a dia, por exemplo, o Espiritismo.net fez uma entrevista com a diretora daquele documentário As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, em que traz depoimentos de mães, de famílias de modo geral, que sofreram a perda de um ente querido, pelo desencarne naturalmente, e aí então elas, cada uma contando a sua história, como elas começaram, qual foi a repercussão que a comunicação provocou nelas e tudo mais. E aí, então essa diretora foi entrevistada, logo após o lançamento do documentário, pela equipe Espiritismo.net. Já está lá no nosso site, inclusive, a entrevista. Isso foi em 2012, se não me engano. Para fazer uma entrevista de qualidade, naturalmente o entrevistador, que foi o nosso amigo Jailton Pinheiro, tinha ali um roteiro pronto. O que nós vamos perguntar para ela? Bom, vamos falar sobre esse assunto, depois sobre esse, e intercalando no meio dessas respostas aquelas perguntas secundárias, de acordo com a resposta que ela apresentou. E isso fez com que a entrevista transcorresse de uma forma muito natural, uma entrevista muito bem elaborada, por sinal, muito bem, muito esclarecedora, e isso porque houve uma organização prévia. E não foi somente o entrevistador que fez a pergunta, que elaborou as perguntas. Houve aquela equipe, o que nós vamos conversar com ela? Será falado sobre isso, então os temas foram se desenvolvendo. A mesma coisa aconteceu aqui na nossa sala. Eu tive a oportunidade de entrevistar o professor, o doutor Alexandre Moreira Almeida, que é psiquiatra e tudo mais, que a gente ia falar sobre exatamente a tese de doutorado dele, que falava sobre a saúde mental dos médiuns. E aí então ele veio, se dispôs aqui a falar conosco, nosso amigo Marquinho, que estava aqui na sala, que é lá de Juiz de Fora, tinha contato com ele lá no Centro Espírita, e nos ajudou, intermediando esse contato. Então, antes de perguntar, eu tive que ler várias entrevistas, eu tive que ouvir alguns depoimentos, palestras que ele falava sobre o tema, para poder organizar um pouco aquilo que era falado, aquilo que ele ia falar para nós. Porque, do contrário, seria aquela entrevista repetitiva, aquela entrevista maçante, sem profundidade. Perguntar alguma coisa para alguém sem conhecer essa pessoa, você não tira proveito nenhum. Então eu tive ali umas 2 semanas de preparo para poder fazer um roteiro bacana, para tirar aqui o melhor proveito para nós. E felizmente deu tudo certo. Então, quer dizer, antes de começar essa entrevista, muita coisa foi feita nos bastidores, como qualquer outra entrevista. Então, por isso, a mesma coisa acontece também com os espíritos, com relação à forma. Vamos agora, continuando aqui. Herculano Pires faz um comentário a esse respeito. Herculano Pires, que é o tradutor dessa versão do Livro dos Espíritos, ele coloca assim para nós, pode-se argumentar que o espírito antecipa as respostas porque tem a faculdade de ler o pensamento do interrogante, no próprio momento da sessão. Mas não se deve esquecer que Kardec se apoiava numa larga e intensa experiência, durante a qual observara e ouvira mesmo dos espíritos que eles haviam assistido à elaboração das perguntas. Por outro lado,
nem todos os espíritos estão em condições de ler o pensamento dos interrogantes. Então olha só como a gente vai perdendo um pouco daquela ilusão de que o mundo espiritual é onipresente, onipotente, né, e onisciente de tudo. Essa é uma faculdade de Deus, não dos espíritos que estão ali. Então, se tivermos que participar de um debate, o que nós vamos responder exatamente? Continuando aqui agora, Kardec coloca, o fundo, vimos a forma, né? De que forma que deve ser entrevistada, que devem ser elaboradas perguntas. O fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque é muitas vezes a natureza da interpretação que provoca uma resposta certa ou errada. Há que os espíritos não podem ou não devem responder por motivos que desconhecemos. Inútil, portanto, insistir. Nesse ponto aqui a gente lembra que perguntas que podem ou devem ser respondidas ou não devem ser respondidas, quando Kardec coloca que muitas vezes por motivos que desconhecemos, até mesmo o motivo deve ser ignorado. Se fizermos uma pergunta que pode trazer alguma perturbação ao grupo ou algum constrangimento a determinada pessoa ou personalidade do mundo espiritual, ela é simplesmente ignorada. Não posso responder, ou não sei responder, ou não devo responder, né? E aqui Herculano Pires faz mais uma observação a respeito dessa questão. Nas relações com os espíritos, devemos lembrar que também entre os homens há coisas que não devemos perguntar e muito menos insistir. Os espíritos estão num plano diferente do nosso, e perguntas que nos parecem simples podem ter para eles um sentido mais grave. E é exatamente assim, né? Nós temos no nosso dia a dia perguntas que são constrangedoras, perguntas que não se faz, ou quando se faz, não recebe a resposta desejada. Exatamente porque, ou seja, alguém vai dizer, não é da sua conta, não posso te ajudar nessa resposta, ou qualquer coisa desse gênero. E continua. Mas as que mais devemos evitar são as perguntas para experimentar a sua perspicácia. Costuma-se dizer que quando uma coisa é evidente, eles a devem saber, pois é precisamente por se tratar do que já sabemos, ou que podemos esclarecer por nós mesmos, que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os ofende e nada se consegue de satisfatório. Não temos sempre desses exemplos entre nós? Os homens de conhecimento superior, conscientes de seu valor, gostariam de responder perguntas tolas como se fossem escolares? O desejo de fazer certa pessoa... Só um instantinho... O desejo de fazer de certa pessoa um adepto não é razão para os espíritos satisfazerem uma curiosidade vã. Sabem que cedo ou tarde ela chegará à convicção, e os meios que usam para conduzi-la nem sempre são os que supomos. Pense-se num homem grave, ocupado com coisas úteis e sérias, constantemente amolado pelas perguntas pueris de uma criança, e pode-se imaginar o que os espíritos superiores pensam de todas as tolices que eles repetem. Isso não quer dizer que não se possam obter dos espíritos ensinamentos úteis e, sobretudo, excelentes conselhos, mas que eles respondem mais ou menos bem, segundo seus conhecimentos, o interesse e a afeição que nos votam, o fim que nos propomos e a utilidade que vem do assunto. Mas se nos limitamos a julgá-los mais capazes do que outros, a nos informar sobre questões desse mundo, não poderão olhar-nos com muita simpatia. Daí por diante, só nos visitarão rapidamente e muitas vezes, conforme o seu grau de imperfeição, estarão mal-humorados por terem sido incomodados inutilmente. Então aqui a gente vê, né, uma situação em que o espírito é evocado, e aí então ele se faz presente, por consideração das pessoas presentes na sala, por consideração a uma pessoa que está ali presente, por consideração à instituição que eles conhecem, pela vontade de ajudar, esclarecendo sobre certas dúvidas, e aí então eles se manifestam. E começam a vir então aquelas perguntas básicas, que em qualquer livro fica fácil de encontrar resposta. Eu mesmo já passei por uma situação assim semelhante. A gente conversava aqui na sala,
Foi até o Brás que colocou essa pergunta, né, Brás? Que falava sobre aquela situação nas casas de Umbanda, que muitas vezes um médium incorporado faz uso de bebidas alcoólicas, né, de charutos e cigarros e tudo mais, e depois, quando acaba o transe mediúnico, o médium está absolutamente sóbrio, sem nenhum efeito das substâncias que acabou inalando ou ingerindo. E isso levantou para nós uma certa dúvida. E aí então eu não me fiz de rogado, elaborei uma pergunta e enviei para 3 grupos mediúnicos diferentes, falando exatamente isso, de que forma que nós podemos compreender isso. Alguns outros, um espírito falou sobre a modificação da matéria, que a mesma coisa acontece em cirurgias espirituais, com relação aos fluidos que são depositados em águas, né, chamadas de águas fluidificadas ou magnetizadas, como queiram, para que uma pessoa receba um tratamento médico e tudo mais. Outro espírito simplesmente falou assim: leia o capítulo tal do Livro dos Médiuns, que trata do Laboratório do Mundo Invisível, ponto. Aí eu dei aquela levantada na sobrancelha e falei, isso aqui estava de mau humor, né, quando eu respondi essa pergunta. Porque outros foram mais. E teve um outro ainda, vocês se lembram, né, que eu mandei? Inclusive a dona Dauni, que era escritora, ela que respondeu para mim, né, o nosso amigo Reinaldo, que já se encontra no plano espiritual, acabou intermediando também. Então eu mandei uma resposta falando sobre as estruturas do plano espiritual. Aquela questão de colônias organizadas, de colônias espirituais, sociedades e tudo mais. Então eu coloquei, né, falei, olha, nós temos bastante dúvidas a esse respeito, porque Kardec não tocou nesse assunto e os livros que chegam para nós são livros que trazem uma descrição um tanto quanto duvidosas do mundo espiritual. Como é que nós podemos entender isso? Eu mandei nesse mesmo pacote dessa pergunta que falava sobre esses fluidos, que eu mandei 3 perguntas, né? Falei, já que eu vou perguntar 3 de uma vez e seja que Deus quiser. Aí então um espírito respondeu com toda clareza, com toda boa vontade, deu ali quase 2 páginas, vieram quase 2 páginas para responder essa questão, mas um outro colocou assim: você devia se preocupar mais com a dor das pessoas do que resolver essas dúvidas que você tem. Aí foi aquele tom, né, que você fala assim, poxa, o espírito estava de mau humor, né, estava de mal comigo, não estava disposto a responder, e ele falava assim, olha a sua volta e vê quantas pessoas sofrem e tal. Então você vê assim que muitas vezes as perguntas que a gente faz não significa que a gente vai obter a resposta porque nós fizemos. Primeiro, porque os espíritos não estão à nossa disposição. E segundo, que de acordo com o conhecimento, de acordo com a área de atuação que eles têm, eles vão então nos ajudar. Esse que respondeu por 2 páginas é um desses espíritos, foi o espírito Agostinho, que é um dos orientadores do Centro Espírita Leon Denis, que trabalha nesse serviço de respostas. Então, na verdade, ele está acostumado com isso. Então ele respondeu com toda boa vontade, com toda disposição. Uma outra pergunta que eu fiz também nesse pacote foi a respeito dos animais. Sobre o destino dos animais, de que forma que eles são tratados e tal. Então perguntei esses 3 temas. No Centro Espírita Leon Denis me responderam com clareza, com disposição, me dando respostas extensas. Para esses espíritos mais comuns, que são, porque o espírito que me respondeu era um espírito amigo da médium. Então não significa que ele estava ali à disposição para responder perguntas. Então a resposta que ele deu foi aquela resposta de acordo com o conhecimento que ele tinha, com o entendimento que ele tinha da importância de certos questionamentos, da gravidade de determinados temas. Então cada espírito é uma pessoa diferente. Eu posso apresentar perguntas para 3 pessoas diferentes, cada uma vai me responder de acordo com a disposição, de acordo com o objetivo e de acordo com o conhecimento que possui. Essa é uma situação interessante que eu tive a oportunidade de vivenciar e a gente vê que as coisas realmente são assim. Aqui o Colino Pires traz para nós mais uma observação. Os espíritos se interessam pelo nosso esclarecimento espiritual e não podem permitir que os convertamos em instrumentos de curiosidade ou passatempo. Quando ainda conservam certas imperfeições corriqueiras, da mesma maneira que um professor interessado no progresso dos alunos se irrita com suas divagações inúteis. Então deu para ver assim que nessas perguntas que eu fiz, embora tivessem um objetivo de esclarecimento, porque foram dúvidas que nós alcançamos aqui nos nossos estudos, uns entenderam essas dúvidas como legítimas. Outros entenderam as nossas perguntas como desnecessárias, em virtude de outras gravidades.
de temas mais graves que nós temos hoje. Por isso, então, nós temos a diferença que há entre cada grupo de espíritos e a visão que eles possuem a respeito do mundo espiritual e a respeito também do nosso próprio mundo. Bom dia, pessoal que chegou. Questão 287. Kardec continua aqui para nós. Algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, viu Lívia? Convindo esperar o ensinamento dos espíritos sem o provocar. Isto é um erro. Não há dúvida que os espíritos dão instruções espontâneas de elevado alcance que não podemos desprezar, mas há explicações que teríamos de esperar por muito tempo se não as solicitássemos. Sem as nossas perguntas, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns ainda estariam por se fazer, ou pelo menos seriam muito mais incompletos. Numerosos problemas de grande importância estariam ainda por resolver. Pois é, Braz, ele recebia essas perguntas descontextualizadas, mas ele procurava sempre direcionar, chamar de novo a atenção do espírito para poder receber a resposta. E aquelas que estavam fora de contexto, ele guardava, engavetava, e depois, numa outra oportunidade, ele coloca: certa vez recebemos uma resposta a respeito desse tema, e então ele encaixa de novo. Essa perspicácia de Kardec na organização desse material e no desenvolvimento, em aprofundá-los e tudo mais, essa que foi a grande chave na elaboração do trabalho. Sem dúvida, papel de delegado mesmo, Herculano Pires traz para nós aqui mais uma observação. Esta declaração de Kardec deixa bem clara a importância do seu trabalho na codificação. Para dar um exemplo, ele escapou da modéstia atual e reconheceu os valores fundamentais dos seus questionamentos, que levaram os espíritos a tratar minuciosamente de numeroso problema que abordariam apenas de uma maneira geral. A posição dos espíritos é diferente da nossa. Por isso, é preciso que lhes apresentemos concretamente os nossos problemas, mostrando os nossos pontos de dúvida que para eles não existem. É o mesmo que se dá com os alunos diante de um professor de grande sabedoria, sempre voltado a questões elevadas. Então, no caso de um professor que estuda temas não apenas para desenvolver o seu próprio conhecimento e aprendizado, se ele chega numa sala com alunos ainda em processo de formação, ele não vai poder falar daquele tema que ele conhece. E para ele poder responder aquilo que os alunos precisam, é importante fazer perguntas. Aliás, essa é uma didática interessante que muitos professores acabam não tendo, O aluno levanta a mão e ele acha que cada aluno que levanta a mão para tirar uma dúvida sobre o tema que está sendo tratado é o aluno que atrapalha a aula. Então ele joga a matéria, E infelizmente é uma questão já da nossa sociedade, Salários baixos, condições de trabalho difíceis, o professor mal-humorado, mal disposto e tal. Então os alunos acabam não aprendendo, eles simplesmente recebem a matéria. Mas se não permitir que essas dúvidas sejam colocadas, de que adiantaria então passar aquilo tudo de uma vez? É importante desenvolver desenvolver o aluno para perceber que ele está acompanhando aquilo que está sendo passado, E continuando aqui para nós. Longe de terem qualquer inconveniente, as perguntas são de grande utilidade para a nossa instrução, quando as sabemos formular nos limites convenientes. E oferecem ainda outra vantagem, pois ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores. Estes, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova de um questionário formulado com a lógica cerrada, cujas perguntas os levam aos seus últimos redutos. Como os espíritos realmente superiores nada têm a temer de semelhante processo, são os primeiros a sugerir que se peçam explicações sobre os pontos obscuros. Outros, pelo contrário, temendo enfrentar argumentos mais fortes, empenham-se cuidadosamente em evitá-los. É assim que geralmente recomendam aos médiuns que desejam dominar, para fazê-los aceitar as suas utopias, que se abstenham de toda controvérsia a respeito dos seus ensinos. Quem bem compreendeu o que dissemos até aqui nesta obra, já pode fazer ideia da área a que deve limitar as perguntas dirigidas aos espíritos. Não obstante, para maior certeza, damos abaixo algumas as suas respostas
aos principais assuntos que pessoas pouco experientes estão geralmente dispostas a apresentar-lhes. Né? Então aqui a gente vai para algumas respostas que Kardec coloca, né? Bom dia, Armando, bom dia, Nunes. Então, algumas perguntas que Kardec fez sobre questões gerais de pessoas que normalmente fazem essas perguntas aos espíritos durante uma reunião mediúnica. Lembrando, né, que as pessoas que fazem essas perguntas eram pessoas que normalmente participavam de reuniões domésticas. Isso porque no centro espírita não é qualquer pessoa que vai por mera curiosidade para ser atendida na sua curiosidade pessoal. Então você não bate na porta do centro espírita e fala assim: escuta, quando é que vocês vão ter reunião mediúnica? Que eu queria lá comparecer, que eu tenho algumas dúvidas. É a coisa, calma, não é bem assim. Quem é você? Qual é a sua dúvida? O que você espera? Você já leu alguma coisa? Você já estudou? Só que lá naquela época de Kardec, como as reuniões familiares eram mais comuns, então você faz uma evocação ali de 2 ou 3 pessoas, junto a duas ou três pessoas, um espírito vem e aí então vem as perguntas pessoais. Perguntas que são curiosas, perguntas daquelas, né, que normalmente se fazem, né, as médiuns, né, que vivem comercialmente. E aí então, né, pergunta: olha, eu queria saber se por acaso eu vou casar com meu noivo. Eu queria saber se por acaso eu vou ter um emprego melhor daqui para frente. Eu queria saber isso, eu queria saber aquilo. Então, na verdade, essas perguntas que são feitas de ordem pessoal, mas muito mais para a satisfação dos interesses relacionados ao mundo físico, os espíritos acabam não se interessando em responder. Então, antes disso, lembrar: por que evocar um espírito? Quem são esses espíritos que vão responder? O que eles vão trazer de proveito para todos nós? Então, se hoje nós temos essa restrição da participação de pessoas comuns nas reuniões mediúnicas, muitas reuniões mediúnicas sequer dão abertura aos próprios médiuns para tirarem suas dúvidas. E esse preparo, me veio aqui uma situação interessante, uma imagem assim um flash de um documentário que eu assisti, um documentário chamado A Cobra Fumou. A Cobra Fumou era um lema da Força Expedicionária Brasileira, que foi à Itália, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E como esse era o lema, só título de curiosidade, né, quando o Adolf Hitler ficou sabendo que o Brasil entraria na guerra, ele disse assim: eu só acredito nisso quando uma cobra fumar. E aí então, como a Força Expedicionária foi para a Segunda Guerra Mundial, aí então eles usaram o lema A Cobra Fumou. E aí então o documentário que foi feito, foi 2005, 2006, eu não me recordo exatamente. Filhinha, por favor. 2005, 2006 exatamente, não me recordo. E aí então foram fazendo entrevistas com pracinhas, né, com os militares que foram à Segunda Guerra, né, à Itália, para participar, jornalistas também que tiveram de alguma forma algum conhecimento, alguma pesquisa. E eu me recordo que o jornalista que estava elaborando a resposta, que estava elaborando uma entrevista, ia entrevistar um desses jornalistas, que tinha escrito livros e coisa e tal. E aí então ele foi até a casa dele, era um senhor assim, meio mal-humorado, meio carrancudo. E aí então ele falou assim: não, eu queria conversar com o senhor sobre tal situação. A primeira coisa que ele falou foi assim: você leu o livro que eu escrevi? A jornalista: claro, né? Sim, eu li. Ah, então tá bom. Porque se ele não tivesse lido, eu acho que ele ia levar um esfrega. Porque antes de entrevistar, o homem escreveu um livro, né? Então, antes de fazer uma pesquisa pessoal, ele vai simplesmente até aquela outra pessoa para fazer uma pergunta, porque é mais cômodo. Poxa, mas eu vou ter que ler aquele livro todo para depois conversar com o homem? Sim, você vai ter que estudar primeiro. Porque essas perguntas que são básicas, perguntas que são pueris, elas podem ser encontradas na literatura que nós temos hoje. Então você não vai perguntar para o espírito uma resposta que está óbvia nos livros da doutrina espírita, por exemplo, nas obras básicas, na revista e outras obras complementares. Então é importante que antes de qualquer reunião mediúnica, para não participar apenas a título de curiosidade, de satisfação pessoal, que nós nos instruamos, já que o objetivo principal das reuniões é exatamente buscar a instrução. Seja uma instrução técnica, seja uma instrução técnica, seja uma instrução consoladora. Então esse é o papel, né, para aqueles que atuam dentro dessas reuniões.
Aqui agora na questão 288. Pessoal, alguma dúvida até aí? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Bom dia, Debrinha. Bom dia, Suca. Podemos ir em frente? Vamos lá? Bom, então quem cala consente, vamos embora. Ou vocês não estão prestando atenção? Coloquem o coração para fora, vamos lá. Abram o coração. Tudo claro? Tudo beleza? Então tá bom. Questão 288. Perguntas agradáveis ou desagradáveis aos espíritos. Olha outra situação. Perguntas que são agradáveis ou perguntas que são desagradáveis. Primeira. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes fazemos? Tá bom, bom almoço aí, André. A resposta depende das perguntas. Os espíritos sérios respondem com prazer às que objetivam o bem e os meios de vos fazer progredir. Não dão ouvidos às perguntas fúteis. Tem outros espíritos, como eu já falei para vocês, que não são assim tão bem dispostos ou tão bem humorados. Se você tem uma dúvida, que você esclareça a sua dúvida lendo. Se por acaso você tiver uma outra questão, então que seja ela. Porque muitas vezes a gente acredita que os espíritos que se manifestam numa reunião mediúnica de um centro espírita fazem parte de uma equipe especializada para responder perguntas. E algumas vezes eles não são respondedores de perguntas. Eles são espíritos que estão próximos, trabalhando, ajudando, orientando. E aí quando começa a fazer pergunta, ele fica assim, como você faz pergunta, hein? Será possível que tudo você tem pergunta? Será que você não pode ouvir um pouco? Então a gente tem essas personalidades no mundo espiritual que são bastante semelhantes àquelas que nós temos hoje. Eu me recordo que em época de faculdade a gente tinha ali os professores andando nos corredores, né, durante o intervalo das aulas, e aí então não dava outra, a gente encostava neles ali para tirar alguma dúvida sobre um tema que foi colocado, alguma coisa. Tinha professor que respondia rosnando. Tinha outro com aquele bom humor que dizia assim, vai lá e lê tudo aquilo que a gente escreveu. E tinha outro que parava, fazia rodinha, respondia e tal, né? Então, vocês também viveram isso na época de escola, né? Também para quem viveu também esse meio, sabe como funciona. Então é a mesma coisa que acontece no mundo espiritual. Não tem diferença não. A Lívia colocou, e alguns não respondem tudo por estarmos ainda preparados para responder a resposta, sim. Algumas vezes a gente quer a resposta, que ele vai dizer assim, né? Ele tá querendo essa questão, está querendo essa dúvida por uma questão pessoal. Mas tem coisas mais importantes que ele precisa se dedicar. Então nós temos ali os sábios, os bem-humorados, os engraçados, os dispostos, os sábios, os ignorantes. Tem aqueles que respondem aquilo que vem à cabeça, né, que são os pseudo-sábios, que respondem naquele seja que Deus quiser, porque eu acho que é assim. Então tem de tudo que a gente vai encontrar. Barbosa colocou, né, porque existem as classes de evolução. Exato, né, nós temos ali essa classe de evolução que mostra dessas categorias que nós citamos agora, exatamente isso. O que nós encontramos aqui no mundo físico, nós encontramos no mundo espiritual. Isso, a questão 100, Armando. Nós temos ali espíritos de várias categorias, e desses espíritos, dessas categorias, que estão próximos a nós, que participam de reuniões, que respondem às perguntas, nós temos os mais variados. Desde aquele da melhor qualidade até o da pior qualidade. Algumas vezes o espírito se manifesta numa reunião mediúnica porque ele está por ali. Aí você faz uma pergunta, ele vai dizer, olha, sinceramente não faço ideia. Aí você fala assim, mas você não é o espírito mentor que veio responder? Ele vai falar, eu não. Eu estava aqui passando, você estava disposto, eu vim conversar. Só queria bater papo, contar piada, saber como é que você está. Aí dá a impressão de que, né, poxa, é assim que funciona? É assim que funciona. Se você quer respostas sérias, o propósito tem que ser sério, a evocação tem que ser séria. Mas é mesmo, Barbosa, tem espírito que chega lá e fala assim, e aí, vocês estão bem? Queria só saber como é que vocês estão, queria contar um pouco da minha história. Nós tivemos ali, eu já trouxe para vocês aqui várias vezes, psicografias que foram realizadas lá na Comunhão Espírita de Brasília. Minha prima fazia parte do grupo de desenvolvimento mediúnico. E para fazer esse desenvolvimento, ou seja, para o treinamento dos médiuns, eles ficavam então à disposição e vários espíritos se manifestavam. Desde aqueles espíritos rebeldes, aos espíritos sofredores, aos espíritos sábios, vários deles. Então o médium ficava, porque a importância era o médium ter ali uma percepção do que é o trabalho mediúnico. Então a importância não era o conteúdo,
mas era tudo aquilo que ele vivenciava de experiência durante essas reuniões. E aí, então, dessas psicografias, nós tínhamos aqueles espíritos que falavam assim: olha, eu vim contar para vocês um pouco da minha história. Eu vivi em tal época, aconteceu isso comigo, a minha condição atual é essa, tarará, 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 muito obrigado por vocês me ouvirem. Fiquem com Deus e tchau. Então a psicografia, ela se dava dessa forma. Outros vinham assim: vim aqui conversar com vocês sobre tal tema. Falava, trazia aquela resposta importante, aquela mensagem séria. Então, genérica, exatamente dessa forma. Né? Olá, Fletcher. E continua aqui para nós. 2. Basta que uma pergunta seja feita séria para a resposta ser séria? Para ter uma resposta séria? A resposta: não. Isso depende do espírito. Você pode fazer uma pergunta das mais equilibradas, das mais profundas, das mais técnicas. Se o vínculo que o médium ou que o grupo mediúnico tem com o plano espiritual é um vínculo com os espíritos inferiores, nós teremos ali espíritos inferiores. Kardec até aprofunda um pouquinho mais. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? A resposta: não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter de quem a faz. Ou seja, é uma questão moral, não é uma questão intelectual. Não adianta eu querer falar de física quântica com o espírito, se por acaso a minha vida pessoal é uma vida desregrada. Se por acaso a minha ação dentro do trabalho não é uma ação séria. Temos que pensar também nessas questões. 3. Quais as perguntas particularmente desagradáveis para os espíritos bons? A resposta: todas as que são inúteis ou feitas por curiosidade ou para experimentá-los. Então eles não respondem e se afastam. Vamos aqui por partes. Perguntas inúteis. São aquelas perguntas cujas respostas são conhecidas na base do estudo doutrinário. Porque você estudando a codificação, tendo a leitura de alguns livros, e aí então você obtém as respostas. Perguntas que não vão trazer nenhum tipo de propósito, perguntas que não vão trazer nenhum tipo de impulso para a melhoria das pessoas que estão ali recebendo a resposta ou para a própria sociedade. Feitas por curiosidades pessoais. Algumas vezes aquela curiosidade me inquieta. Quando eu falo assim: olha, eu queria que vocês me ajudassem a me esclarecer quem eu fui em encarnação anterior. Mais ou menos isso, Fletcher. Perguntar ao médico como se corta as unhas. É o básico, perguntas desse gênero, daí para pior. No caso, se eu perguntar, por exemplo, eu queria que vocês me ajudassem a entender quem eu fui numa existência anterior. Aí o espírito vai dizer assim: mas foi para isso que você me chamou aqui? Algum espírito mais bem-humorado ele vai dizer assim: olha, essa é uma questão que não pode ser revelada, porque isso pode te trazer alguma perturbação, essa é uma resposta que eu não sei responder. Tem outros espíritos que simplesmente viram as costas e vão embora. Com todo aquele mau humor peculiar, né, desses espíritos que são mais introspectivos, vamos dizer assim. Eles só falam se estamos preparados para saber. Objetivo, necessidade, capacidade de entendimento. Tem os mal educados também, Barbosa. Teve até uma situação interessante de médicos, por exemplo. Esses espíritos que são médicos. Nós sempre imaginamos assim, uma referência de medicina do mundo espiritual para nós é Dr. Bezerra de Menezes. Aí a gente olha assim para a foto dele, né, nós temos aquele velhinho fofo, que tem uma história bonita, de generosidade, de elevação e tal. Aí você vai numa reunião mediúnica, pergunta para o espírito mal olha para sua cara, no sentido do médium olhar para você. E quando responde, ele responde com monólogos, com monossílabos. E tem outros que não respondem. Isso porque, quando se fala em grupos mediúnicos, e nós pensamos que todos os espíritas são pessoas boas, generosas, bondosas, sábias. Esse pelo menos é um estereótipo que nós temos dos espíritas, né? Um estereótipo equivocado, diga-se de passagem.
Então, muitos desses espíritos que participam dessas reuniões, eles não são espíritas. Consequentemente, eles muitas vezes não têm obrigação nenhuma de ser generoso. Eles podem se dedicar ao trabalho pelo compromisso que eles possuem, mas eles podem ser extremamente antipáticos. Eu estou aqui porque eu tenho que trabalhar, não vim aqui para conversar com ninguém. Aí a gente pensa assim, poxa, mas tem espírito assim? Se tem pessoas assim? Imagina que você vai a um posto do INSS para fazer uma perícia médica e você encontra aquele médico mal-humorado. Você faz aquela pergunta, chega assim, respira fundo, faz aquela prece. Aí vai falar assim, doutor, eu estou com uma dúvida. Ele fala, olhando para baixo e escrevendo, né? Não, é que tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele vai falar, não, sim, pode, tchau. Depois a gente sai, né, falando mal do médico, né, soltando cobras e lagartos, né? Que pessoa mal educada, que médico grosso. Ou então você sai e fala assim, nossa, mas que médico legal, que médico isso. Pois é, médico isso, que médico aquilo, que não sei o quê. Então a gente vê que esses espíritos que participam dessas reuniões não significa que eles sejam espíritas. Tampouco que eles sejam evangelizados. Algumas vezes eles são espíritos extremamente sábios, em termos de... sábios não, intelectualizados em alguma área de conhecimento, mas eles não têm disposição nenhuma de fazer evangelização com as pessoas. Eu queria saber sobre a ciência no mundo espiritual. Vem um cientista daqueles mal-humorados, né? De jaleco branco, aqueles óculos com alto grau de miopia, cabelo com gel assim do lado, né, passado, que não olha para a cara de ninguém, a única relação íntima que ele tem é ele e o microscópio. E aí então ele é convidado para falar sobre determinado assunto, ele fala e vai embora. Porque ele diz assim, eu tenho mais o que fazer. E essa é uma característica, inclusive, dos grandes cientistas do passado. Quando a gente pensa, por exemplo, que Thomas Edison, Nicolau Copérnico, eles eram espíritos que tinham roda de família, faziam churrasco de fim de semana, eles ficavam enfiados dentro de casa e não suportavam visitas, porque as visitas eram pessoas inconvenientes que atrapalhavam suas pesquisas. Esses espíritos, quando são chamados para responder essas perguntas, para eles isso é um transtorno, porque eles estão deixando de fazer aquilo que eles querem para fazer aquilo que eles precisam. Aí se eles estiverem conversando com os parceiros de trabalho, eles vão dizer assim, olha, sinceramente, eu vou ter que infelizmente ir lá naquele centro espírita falar com aqueles ignorantes lá, mas eu não demoro. Eu vou lá, respondo e volto. É com esse humor que eles tratam as relações muitas vezes. Então nós temos ali de várias, muitas vezes até mesmo, essa presença dos espíritos junto aos encarnados é uma forma de trabalhá-los na sociabilização, na atenção às pessoas mais simples, no atendimento aos necessitados. É para eles um tipo de labor-terapia, para que eles saiam daquele pequeno universo que eles criaram para poder se desenvolver como espíritos. Isso também é assim. Deixa eu ver aqui, Newton, pois é, Newton era assim, mal-humorado, antipático, tinha pressa para tudo. André colocou na era que eu estava aqui pensando, pois é. Então para eles é uma terapia, mas é uma terapia chata, que ninguém gosta de fazer terapia, né? E a última pergunta de hoje, pessoal. Kardec coloca aqui para nós uma subpergunta desse 3. A pergunta foi, né, quais as perguntas particularmente desagradáveis aos espíritos? E falta também para experimentá-los. São aquelas perguntas que tentam testar o conhecimento deles. E isso acontece principalmente para aqueles que são céticos. Pessoas que são descrentes, vamos dizer assim. Você convida a pessoa, vamos supor que eu seja um médium, aí eu faço a minha reunião particular, e aí então eu comento com um amigo, né, olha, eu tenho lá, né, eu vou fazer uma reunião hoje. Aí ele fala assim, poxa vida, deixa eu participar também que eu tenho curiosidade para saber como é que é. Aí eu falo, bom, tá bom, né, você é meu amigo e tal. Aí então eu começo a psicografar, e aí então ele começa a fazer perguntas básicas, ou perguntas que são capciosas, né, que são assim, tem duplo sentido, ou perguntas que ele conhece, que ele sabe, mas acaba perguntando para saber se o espírito também sabe. A gente vê muito isso em debate espírita. Você ouve alguém assim fazendo uma exposição, aí você começa a fazer perguntas básicas para ver se ele sabe responder. Mas a pessoa que está perguntando, muitas vezes por aquele orgulho, por aquela arrogância e tudo mais, ele quer testar para se mostrar que ele é melhor do que o outro. Isso acontece o tempo todo. A gente vê algumas vezes aqui, pela experiência que a gente tem aqui na sala, que chegam algumas vezes pessoas de conhecimento que fazem perguntas básicas que eles sabem para saber se por acaso sei responder. Ou se por acaso nós sabemos responder.
E aí então dá para perceber que você conhece aquela pessoa, sabe que ela tem conhecimento, e a pergunta é, por que ela está fazendo essa pergunta? Qual é o objetivo dela exatamente? Fazer algum tipo de provocação, fazer algum tipo de experimentação, para testar aquele que sabe, ou para gerar algum tipo de conhecimento. Eis aí então a situação em que os espíritos se sentem incomodados com esse tipo de situação. Outra pergunta, há perguntas que desagradem aos espíritos imperfeitos? A resposta, somente aquelas que possam pôr-lhes à mostra a ignorância ou a mistificação, quando estão procurando enganar. Fora disso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Então, quer dizer, se você quer estragar alguém que quer fazer uma brincadeira, é só fazer pergunta séria para ele. Que vai chegar uma hora em que ele vai falar assim, quer saber, esse papo está muito chato. Eu estou indo embora daqui, fui. E aí então, o vínculo com o médium simplesmente se desfaz. Então pensamos assim, pessoal, fechando aqui o nosso estudo de hoje, que quando se fala nas relações com o mundo espiritual, é uma relação social como outra qualquer. A grande diferença que vai trazer qualidade ou algum tipo de inconveniente é exatamente o objetivo com que se faz a reunião. Como eu falei para vocês, hoje nós temos uma organização diferente nas casas espíritas, em que eles soltam o tema genericamente, como nós colocamos no início, e os espíritos então trazem uma mensagem e não param para responder perguntas. Nós queríamos saber tal coisa. Ao espírito psicografa, fique com Deus, e vai embora. Sendo que Kardec falava assim, calma, volta aqui. Pega ali pelo avental dele e fala assim, onde você vai? Ainda tem um monte de pergunta para você responder aqui. Então hoje é assim, a gente faz quase que um monólogo. O espírito vem, fala e vai embora. Sendo que muitas perguntas poderiam ser feitas para a instrução do grupo mediúnico e para o próprio desenvolvimento da doutrina espírita. Então, pessoal, paramos por aqui na questão 288, no item 288, pergunta número 3, nós vamos para a pergunta número 4, né? E é um tema bacana, um tema interessante, porque a gente começa a encaixar essas questões em várias situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. O Fletcher colocou, né, na grande maioria das reuniões feitas na minha casa, quando eu era criança, era uma brincadeira de mau gosto, ou parecia ser, né? Consequentemente, a gente lembra, né, se era uma brincadeira de mau gosto, consequentemente os espíritos que estavam ali não eram daqueles que levavam a sério também a reunião. E algumas dessas brincadeiras poderiam, inclusive, se transformar em processo obsessivo. Que essa é a grande gravidade que se tem hoje nas reuniões feitas em casa. Se a pessoa não tem preparo para isso, se as pessoas não têm preparo para isso, acabam necessariamente, né, acabam infelizmente criando uma